O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela ficou queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra que está à beira do caminho. São aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Eu sempre digo que, diante desse evangelho, não necessitaria mais explicação, porque Jesus já explicou, né? Contou a parábola e ele deu a devida interpretação. Mas Deus sempre nos suscita algo para que nós possamos dar um acréscimo ao que Jesus falou. Então, diante desta parábola que nós acabamos de ouvir, aqui há uma necessidade de escuta. Você vê que quando Jesus começa a contar a parábola, está aqui no versículo 3, ele diz: escutai. Um dos grandes problemas existentes no mundo de hoje é que nós não sabemos escutar. E por nós não sabermos escutar, nós não entendemos. E não entendendo,
nós vamos agir de forma errada. Quando eu era criança, ali, adolescente, tinha um programa de televisão que tinha dentro ali do roteiro do programa, tinha uma parte de uma velhinha. Eu sei que vocês já vão saber, mas eu não vou ficar dando nome aqui. Uma velhinha ficava sentada ali numa praça, chegava uma pessoa, sentava do lado dela, e toda vez que falava uma coisa, ela sempre entendia errado. Se ele falava cachorro, ela entendia socorro. E se falava pão, entendia cão. E ali, né, via o enredo de tudo e o povo acabava sorrindo, né? E é lamentável que muitas vezes as coisas tinham um duplo sentido e tinha malícia também no meio. Mas você vê que ela escutava, mas ela não entendia. E ela interpretava do jeito que ela achava que era o que ela escutava. O mundo de hoje está dessa forma. Os cristãos não estão dando frutos, porque a palavra de Deus, quando ela é anunciada, quando nós ouvimos Deus nos falar, ela tem que produzir frutos dentro de nós. Aqui está dizendo 60, 100, 30. Esse fruto é santidade. Toda vez que Deus nos fala, deve gerar uma mudança dentro de nós. Nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar parados diante do que Deus fala. Deve sempre, repito, gerar mudança. Essa mudança dentro de nós tem que se gerar santidade. E essa santidade deve nos levar, claro, como consequência, a nos aproximar cada vez mais de Deus. É como se nós estivéssemos num lugar escuro, e na medida que a palavra de Deus, que é a claridade, ela vai chegando, a escuridão ela vai se dissipando, ela vai desaparecendo, e só vai permanecer o quê? A luz. Mas, infelizmente, como aqui está dizendo, né, que Satanás ele vem e tira. É isso que Satanás está fazendo. Ele está fazendo com que nós escutemos uma coisa e entendamos outra. E entendendo outra, nós vamos fazer justamente o que Deus estaria pedindo de forma contrária. Então, não se gera santidade. E nós vamos, assim, nos acomodando, e nós vamos até achando que nós somos, que estamos crescendo em santidade, mas, por exemplo, por que uma pessoa reza tanto e continua sendo uma jararaca, meu Deus? Não muda. Tem que gerar mudança. Temos que ser melhores. Mas também, às vezes, é quem ensina, às vezes ensina também errado. E por isso precisamos, nos tempos de hoje, pedir a graça do entendimento. Para se entender o que se diz, se está sendo conivente com o que se vê ou não, senão nós vamos ser levados facilmente. Por exemplo, vou começar a dar alguns exemplos. Quando um homem e uma mulher casam, lá eles prometem receber os filhos que Deus os der e educá-los na lei de Deus e da igreja. Aí, o sacerdote faz a pergunta, eles respondem sim. Só que
Tem casais que eles já vão com a mentira produzida dentro deles, e eles dizem e acham que aquilo ali é a verdade, mas diante da verdade que é pedida, eles optam pela mentira. E aí nós encontramos, casais por aí, que nós perguntamos assim, e cadê os filhos? Nós não queremos ter filhos, não. Mas por que dão muito trabalho? Cuidar de criança dá muito trabalho. É verdade, dá mesmo. Quem foi que disse que não dá? Quando está a criancinha assim, bem pequeno, até ali ainda dá um pouquinho de trabalho, porque o pai tem que acordar, a mãe tem que acordar, está ali, tem que dar de mamar. Vai mudando, mas isso é gostoso. Eu acho que é gostoso, acordar. Esse sacrifício de ter que cuidar da criança ali, deve ser muito bom. É um sacrifício que está se fazendo pelo bebezinho que está ali e que necessita. Não, mas nós não queremos ter filho, não, que dá muito trabalho. Aí, de repente, você encontra aquela mulher que está dizendo que ela não quer ter filho porque dá muito trabalho, andando na rua com 3, 4 cachorros. E ali, fazendo caminhada com o cachorro, para lá e para cá. Era para ser 4 filhos, aí ela tem 4 cachorros, porque o filho dá trabalho. O cachorro não dá? Tem que dar ração, tem que fazer um monte de coisa. A pessoa fica presa porque ela quer viajar, mas não pode, porque às vezes tem que cuidar da ração para o cachorro, para os cachorros e os gatos. Aquela ninhada de gato na casa, cheio, para tudo quanto é lado. Aí tem que deixar em algum lugar para tomar conta. E ainda chama de meu bebezinho e meu filhinho. Você vê como a pessoa... Deus diz assim, crescei e multiplicai. Eles dizem, não, nós não queremos isso. No entanto, anda com o cachorro. Meu Deus, por que interpreta errado? Por que não quer? É uma aversão? Por que você entende errado? Aqui eu vou abrir um parêntese, Não estou falando mal dos animais. Abrindo os parênteses, Eu estou dando uma interpretação de algo que vai contra aquilo que a gente ensina, que a igreja ensina. Fecha parênteses. Voltemos. É assim. Mas por que não quer ter filho e quer ter gato e cachorro dentro de casa? Como é que vai perpetuar a espécie? Não dá para perpetuar a espécie com gato e cachorro. É com filho, é criança. E é isso que Deus quer. Você vê a outra interpretação. Deus os fez homem e mulher. Olha, o que é que Deus fez? Escute. Deus os fez homem e mulher. Bem definido. Homem e mulher. Está lá no livro do Gênesis. Não, mas pode ser as duas coisas. Mas quem foi que disse que pode ser as duas coisas? E quem foi que disse que eu posso determinar se Deus já determinou? Deus determinou no momento em que eu fui concebido no bendito seio da minha mãe. Eu fui concebido ali. Deus me determinou homem. Eu não posso agora, depois de grande, ou até criança, determinar que eu não sou homem, eu sou uma mulher. Não, Deus os fez homem e mulher. Se deu algum problema, vamos tentar resolver.
Mas não é resolvendo dizendo, me chame de Margarida. Não, eu sou José Augusto. Eu sou José Augusto. Não, mas eu quero, porque eu determino. Mas quem é que pode? Quem és tu? E quem somos nós diante de Deus para nos julgarmos assim? Vou abrir um outro parêntese. Aqui eu estou falando para aqueles que creem em Deus. Porque só quem crê em Deus é que vai entender o que eu estou dizendo. Porque se nós cremos em Deus, nós cremos que Deus nos criou. Deus nos criou do nada. E Ele nos criou homem e mulher. É assim. Para quem não crê em Deus, olha, se você não acredita que Deus existe, então você pode se determinar. Não é que você pode, é porque você não crê em Deus. Você acredita que você nasceu do Big Bang, o que eu posso fazer? Eu nasci de Deus, Deus me criou. Mas se você acha que a partir daquela explosão cósmica, você nasceu e aí você apareceu e tudo mais, então você, uma vez que você não crê em Deus, claro, você pode determinar que você pode ser. Você pode não é que você pode, mas é que você é assim que você quer. Então você pode dizer que você é uma lagartixa a partir de hoje. Pronto. Quem é você? Sou uma lagartixa. Porque já se tem pessoas aí que elas estão dizendo que elas são cachorros, né? E tem lá vestida como um cachorro e latindo dentro de casa igual cachorro. Crise de identidade. A crise de identidade ela se dá porque o homem não crê em Deus, então ele fica sem identidade, porque quem dá a identidade é Deus. Então ele acaba dizendo que ele é, por ele não acreditar em Deus, ele acha que é isso. Fecha parênteses, voltemos. Eu estou falando para os católicos. Aqueles que creem em Deus. Os que não creem, determine a sua vida. Agora, o que não pode são os que não creem em Deus quererem determinar a nós que somos católicos que nós temos que ser igual a eles e temos que pensar igual a eles. Não. Respeitemos a liberdade de cada um, mas para nós católicos, Deus nos fez homem e mulher, e não tem como nós determinarmos que nós somos outra coisa, porque nós somos isso para nós católicos. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se revelou depois na pessoa de Jesus Cristo, mostrando que são três pessoas, o Pai, o Filho, que é Ele, e o Espírito Santo, Ele nos diz que somos assim. O anjo do Senhor anunciou a Maria e apareceu para ela e disse: tu serás mãe de um filho, tu darás à luz a um filho e o nome dele será Jesus. Ele não disse: tu darás à luz a um ser. Por enquanto não se sabe quem é. Quando você der à luz, aí quando ele for crescendo, aí ele vai dizer para você o que ele é. Mesmo que você veja que seja um menino, mas ele vai determinar depois para você que ele, se ele é um menino ou ele é uma menina. É ele que... Não, um menino. E o nome dele será Jesus. Foi assim, determinou. É filho, é homem. Se fosse uma menina, ia ser uma menina. Vocês estão vendo que nós não estamos escutando? Aí, às vezes, quem fala, interpreta errado e não se gera santidade. Ora, Jesus fala, né, que aquele que não pratica o que Deus manda, o que leva uma vida fora de Deus, não quer saber de Deus, ele diz que será precipitado num lugar
que se chama fogo do inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Por várias vezes Jesus fala isso. Aí, olha bem, esse lugar onde há choro e ranger de dentes, que Jesus falou, é um lugar de sofrimento eterno. Mas só que Jesus ele veio nos resgatar para que nós não vamos para esse lugar. Porque não é Deus que quer que eu vá, é eu que acabo indo por não fazer a vontade de Deus. Então ele veio nos resgatar para que nós possamos ir para o lugar de felicidade eterna no céu junto com ele. Aí você está lendo aqui, né? Olha bem, está lendo aqui. Haverá choro e ranger de dente, tal, tal. Você será lançado lá, um mar de fogo. Está lendo aqui. Aí o cara diz assim, mas eu quero dizer para vocês que o inferno não existe. Mas o que é que está escrito aqui? Não sabe interpretar texto, não. Esse é um dos grandes problemas das escolas. Não ensinam mais a interpretar o texto. Está lendo, está vendo, está aqui. No inferno não existe, não. Mas não está falando? Não. Não. Coloca o óculos, então, ô bendito, para ler como está sendo. Aí fala do mais ou menos, né? Não é bem assim, é mais ou menos. Gente, a mudança dentro de nós não é uma mudança de mais ou menos, é sempre para mais. Não é mais ou menos. Não é bem assim, você está exagerando demais. Não, é para mais. Nós temos que crescer para mais, olha, sempre mais, olha, sempre subindo. Cada vez mais se assemelhando a Deus, a imagem, nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então nós temos que cada vez mais irmos parecendo com Deus. Não é se desfigurando, porque nós estamos nos desfigurando. O que é beleza? Não existe mais a beleza. O feio está imperando. E o povo está gostando de ficar feio. Não, nós temos que ficar cada vez mais bonito. Não é feio. Aquele monte de negócio no nariz, aqui, na orelha, no nariz, na boca. Aí faz aquele negócio, você olha e diz assim, nossa, parece um demônio. Estão gostando de parecer com um demônio. Por favor, nós estamos em tempo cada vez mais de nos parecermos com Deus. Nós temos que gerar em nós uma semelhança com Deus. Não é uma semelhança com o demônio. Bem, abro parênteses. Eu estou falando para os católicos que sabem que na doutrina da igreja fala-se que o demônio existe. Então, se você acredita que o demônio existe, então você vai entender o que eu estou falando. Agora, se você não acredita em Deus e não acredita que o demônio exista, então pode se parecer com qualquer animal que você queira. Você é livre, embora não seja isso. Mas se você acha bonitinho você se parecer, sabe lá, com o demônio, ou que você pareça, você não acredita no demônio, né? Mas você está parecendo com ele. Segundo o que nós aprendemos, a feiura vem de onde? Bem, fecha parênteses, voltemos. Porque está vendo que a gente tem que estar explicando toda hora, porque senão dá problema. Eu tenho que agora ficar abrindo parênteses, dando uma explicação, fecha parênteses e continuo, porque senão as interpretações vêm e começam a dizer que eu estou falando, que eu estou fazendo aquilo, aí vai, agora vamos processar. Bem, eu não tenho problema com processo, não. O único processo que eu tenho medo é com Deus. Ser processado por Deus, aí a coisa fica feia. Mas pelos homens,
Bem, dinheiro eu não tenho. Agora eu não sei como é que a lei vai fazer. Uma vez que eu não tenho, o que é que vai fazer? Então vai me prender? Bem, se é para prender, o que é que eu posso fazer? Mas o que eu não posso é ficar com medo dos homens. Eu tenho que ter medo, o temor é a Deus que eu tenho que ter medo. Eu tenho que cumprir medo, né, de fazer as coisas fora do que ele ensina, porque no último dia, aí o processo vai ficar feio, porque imagina eu ser processado e Deus me dizer, ide para o fogo eterno, quem vai me tirar de lá? Ninguém. É desse processo que eu tenho medo. Mas esses aqui do dia a dia, essas coisas aí, nossa, não tenho medo não. Mas eu estou fazendo isso, não é porque, só para explicar. Mas não estou explicando para não ser processado. Eu estou explicando porque eu preciso dar uma explicação para vocês também, porque a gente só escuta, eu falo, cachorro, você entende socorro? Aí eu tenho que explicar. Mas vocês percebem em que mundo nós estamos? O sol está aí, está quente, e uma pessoa tem a capacidade de dizer que aquilo ali não é o sol, é a lua, e há quem acredite. A manipulação da palavra de Deus, a manipulação dos dogmas, a manipulação vai se manipulando e as pessoas vão indo atrás e acreditando como é que nós vamos ser santos assim. Sabe como é que nós vamos ser santos? Indo contra a correnteza. Se você quer ser santo, você tem que optar pela correnteza e contra a correnteza. Não tem outro jeito. Ainda mais nos tempos de hoje. Escutai o que Deus diz. Cuidado para você não escutar o que o homem está dizendo. E que muitas vezes o que o homem está dizendo está indo contra o que Deus disse. Bem, espero que vocês tenham entendido. Mas é aí. E aí nós vamos produzindo, né? De repente a gente começa com 30, depois a gente passa para 60, depois passa para 100. Se Deus quiser, nós seremos santos. Porque não dá, o seminarista entra no seminário e sai pior do que entrou. Uma religiosa entra no convento e está saindo pior. E às vezes está até ficando lá e pior ainda. Entra-se numa comunidade de um jeito, quando você pensa que não, a pessoa já está. Aquilo que ela deixou, ela está pegando de volta. Por quê? Está ouvindo diferente? A prática é diferente. Os membros daquela comunidade, daquele seminário, daquela casa religiosa, eles estão ouvindo diferente. Se Deus chamou para viver a pureza, por que está na impureza? Por que está vivendo a impureza e por que está buscando a impureza? Ah, porque também não é assim, não é bem assim. Não, é assim. É assim. É assim que nós devemos ver. Eu termino com aquele rapaz, né? Que estava em uma determinada comunidade. Aí ele veio conversar comigo, que ele tinha ido de férias para casa. Depois ali de um ano, mais ou menos, foi de férias para casa. E chegando em casa, a mãe começou a olhar aquele rapaz. Porque mãe é mãe, né? Você sabe que mãe tem um olhar assim, ó, ela conhece seus filhos. E ela começou a olhar aquele filho dela.
Aí, quando ele estava voltando, né, para tal comunidade dele, a mãe dele disse: meu filho, o que está acontecendo com você? Você está tão diferente, você não era assim. Você era tão santinho, meu filho, agora, esses dias que você passou aqui, eu tô com medo, meu filho. Eu já te perdi porque você teve que ir para essa comunidade. E agora, eu vou te perder para o céu, meu filho? Reveja, meu filho, o que está acontecendo com você. Antes você rezava, não está rezando mais. Antes você não assistia, você tinha parado de assistir